É isso aí, meus queridos irmãos. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, entrando na minha casa, né? E aqui, entrando na sua casa, nas primeiras horas do dia. Que alegria poder vê-los, que alegria poder abrir a palavra de Deus e refletirmos juntos nesse livraço que se chama O Grande Conflito. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, por compartilhar o link e também por participar dessa jornada que é tão importante do livro Grande Conflito. Acreditamos que até o final desse ano a gente chegue ao final dessa análise desse livro, desse resumo desses livros, capítulo por capítulo, ok? Bem, então vamos começar, e eu gostaria aqui de começar de que maneira? Eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês, e ao compartilhar, não se esqueça que a gente está agora no capítulo 34. Nessa versão do Grande Conflito aparece o além, mas vai falar sobre o tema Espiritismo. Esse é o tema de hoje, tá certo? Se você ainda não me segue no Instagram, aí está o Instagram. Algumas pessoas, pastor, você tem que colocar pregações, resumos, está aí agora. Então, se você entrar no meu Instagram, você vai ver que a maior parte das publicações agora são resumos de sermões ali de 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, algumas reflexões que são feitas. Então está ali, PR, Lucas Alves, esse é o meu púlpito virtual, aonde procuro pregar. Se você olhar um pouquinho mais embaixo, você vai ver aqui que antes de ontem eu coloquei sala 57, dia 26, 27, 28 e 30, tá bom? Então, muito obrigado por sua presença. Eu queria aqui começar com esse tema falando de que o espiritismo é muito mais popular do que a gente imagina. Um dos países com maior expressão espírita do mundo é o Brasil. O Brasil, ele se tornou, na verdade, assim, um centro de espiritismo em todo o mundo. Recentemente, a Netflix lançou esse documentário sobre Allan Kardec, que fala justamente do início do espiritismo, dos seus efeitos, do seu alcance e também da sua história. Além disso, não é somente lá fora que se produz filmes dessa natureza. Aqui no Brasil foi lançado Chico Xavier há algum tempo atrás, e todos com a mesma temática, ou todos com a mesma visão, todos com a mesma filosofia também. E não somente aqui no Brasil, na Europa, mas também fora do Brasil, fora da Europa. Nós também temos um dos filmes que chamou muita atenção, que é Além da Vida, e nesse filme, Além da Vida, fala do autor principal, como ele se conecta com pessoas que perderam sua vida. O espiritismo, ele é popular, ele é conhecido, mas a pergunta que nós devemos fazer é: será que existe base bíblica para se defender o espiritismo? Será que é possível conversar com os mortos? Será que esses seres em que ocorrem essas conexões são de fato pessoas que morreram, mas que de alguma forma mantêm o seu contato com seus entes queridos? Bem, de acordo com o capítulo estudado, mas acima de tudo, de acordo com a Bíblia, nós podemos dizer que essas expressões e essas conexões, elas não são nem abalizadas na Bíblia e nem tampouco é, defendidas nas Sagradas Escrituras. A doutrina de que somos naturalmente imortais, porque é disso que procede o Espiritismo, veio da filosofia pagã. Ou seja, você não tem influência bíblica. Ou seja, você não tem base bíblica para defender o Espiritismo. Mas quem é que está por trás disso? Anjos decaídos aparecem como mensageiros do mundo espiritual. O príncipe do mal tem poder para fazer surgir diante das pessoas a aparência de amigos falecidos. E veja o que a autora diz: a falsificação é perfeita, reproduzida com precisão extraordinária. Eu queria aqui dar um time para explicar algo para vocês. Por que nós podemos ficar tão vulneráveis em relação ao espiritismo? Por que pessoas elas procuram ter essa experiência que mexe com suas emoções e mexe com sua vida? Porque é o seguinte, eu coloco aqui dois elementos, eu vou colocar aqui esses elementos de natureza mental e emocional. Quando você perde um ente querido, você fica arrasado.
você fica destruído. Você chega quase a perder o controle. E essas limitações que nós temos, elas nos tornam vulneráveis. Ou seja, todas as pessoas que perdem entes queridos, elas se tornam vulneráveis. E nessa vulnerabilidade, é justamente nessa vulnerabilidade que quando a pessoa está passando por um luto, é que ela vai receber os mais diferentes consolos. Se você passa por um luto, e o luto que você passa, quem vai te dar consolo é uma pessoa católica, ela vai dizer algo para você. Se você passa por um luto, e quem está passando por um luto, você tem um amigo conhecido, e esse amigo, ele é evangélico, ele vai dizer outra coisa para você, ou coisas parecidas com o católico. Se você tem um amigo, um conhecido, que é espírita, ele vai dizer outra coisa para você. E se você está marcado pela dor, marcado pelo sofrimento, você está vulnerável. Então, naquele momento, é possível que você capte o que você deseje, o consolo. E geralmente o consolo, ele vem embutido com alguma ideia que não é teológica. Segundo ponto. Primeiro ponto é a nossa condição, a nossa vulnerabilidade. Mas existe um segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Quando nós perdemos pessoas que nós amamos, nós não queremos de forma alguma esperar. Nós não queremos esperar. Porque ali é um sinal de fim. Mas todas as vezes que nós pensamos sobre a morte, nós não aceitamos o fim. Nós não fomos criados para morrer. Não foi plano inicial de Deus que o ser humano fosse alcançado pelo pecado e como salário viesse então a morte. O plano de Deus está naquilo que Jesus Cristo disse. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância. Só que, pela fragilidade e também pela forma que nós abordamos a morte, ou seja, nós não a aceitamos, nós queremos uma resposta mais imediata. Imediata. E essas respostas imediatas, segundo as Escrituras, elas não existem, porque a resposta imediata, sabe qual é? É uma esperança que você tem que alimentar. É a esperança da volta de Cristo que faz com que você espere 20 anos até que Cristo volte, 40 anos até que Cristo volte, uma vida toda e Cristo não volta, e está tudo bem, porque ele disse que um dia a promessa seria cumprida. Então, o que é que o Espiritismo oferece? Duas coisas. Ele alcança as pessoas em sua. Dois pontos, tá? Para vocês pensarem bastante. Ele alcança as pessoas em sua maior vulnerabilidade, que é o luto, e depois oferece uma resposta imediata, praticamente, que não requer esperança. Que não requer esperança. Então, esses dois elementos contribuem significativamente para que as pessoas elas se afastem ou até mesmo tenham dificuldade de compreender de que a morte ela é o descanso completo de um ser humano. E não existe dualismo entre alma e corpo. Ou nós vivemos de maneira íntegra, presta atenção nisso, amigos. Ou nós vivemos de maneira integral como ser humano, ou não. O ser humano, ele morre integralmente. O ser humano, ele vive integralmente. Não existe separação. Essa ideia de corpo e alma não existe dentro da Bíblia. Nós vivemos de maneira integrada, nós só somos seres humanos de maneira integrada. Pensando nisso, vamos aqui considerar algumas outras citações, tá? Supostos visitantes do mundo dos espíritos, às vezes, dão advertências que se provam corretas. Então, depois de conquistar a confiança das pessoas, apresentam doutrinas que contradizem as escrituras. E é importante dizer que o próprio espiritismo já contradiz as escrituras, e eu vou mostrar aqui alguns textos daqui a pouco para vocês. Os espíritos negam a divindade de Cristo e colocam o Criador no mesmo nível deles. As pessoas cultas e refinadas, o príncipe das trevas, apresenta o aspecto mais refinado e intelectual do espiritismo. Ele agrada a imaginação com cenas extasiantes e descrições eloquentes do amor e da caridade. Muitas pessoas sabem que o espiritismo trabalha com caridade e com amor, como se esse fosse o fim de todas as coisas, e de fato não é. Agora, você pode então fazer a pergunta, pastor, me mostra alguns textos da Bíblia, ou pelo menos 2 ou 3 textos que possam confirmar isso que o senhor está dizendo. Onde você estiver agora, por favor, pegue sua Bíblia
Pega um marcador de texto, pegue a sua caneta e veja o que eu vou projetar aqui agora, tá? Antes, uma leitura. Deus proibiu toda suposta comunicação com os espíritos de pessoas mortas. Há na Bíblia uma clara, uma absoluta, uma transparente proibição sobre isso. A Bíblia diz que os espíritos de familiares, conforme são chamados esses visitantes de outros mundos, são espíritos de demônios. Isso é muito forte, amigos. Ah, pastor Lucas, aí o senhor é evangélico e tudo mais, adventista, e agora está apresentando isso. O que eu quero dizer é que nós temos que pensar como a Bíblia pensa. E eu estou querendo apresentar isso para vocês. Deus proibiu o relacionamento com eles sob pena de morte, com aqueles que conversassem com espíritos enganadores. Vou apresentar aqui para vocês agora. Há vários textos dentro da Bíblia que nos confirmam isso. E eu quero aqui apresentar para vocês um dos textos que me chama muito, mas muito, muito, muito a atenção, que é Deuteronômio, no capítulo de número 18. Deuteronômio, do capítulo número 18. Abra sua Bíblia, por favor, versículo 10 a 13. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 13. Deuteronômio, capítulo número 18, versículos 10 até o versículo 13. Eu vou ler esse texto aí para vocês e também, na sequência, deixa eu me ver aqui. Ok. Perdão aqui, que é 10, versículo número. Ok, vamos lá. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha. Veja a categoria de que Deus está falando. Ele começa aqui falando sobre filho e filha, porque no mundo pagão se fazia essa prática. Primeira prática. Segunda prática. Quem pratica adivinhação, ou seja, cartomantes, bola de cristal, horóscopos, algum tipo de coisa que faça com que as pessoas olhem para o futuro e tentem desvendá-lo. Ou se dedique à magia, tá? Esse termo magia aqui é um pouco mais amplo. Presságio. Ou pratique feitiçaria ou faça encantamentos. Tudo isso havia sido condenado. Mas não para por aí. A Bíblia é clara. Diz também que seja médium, que consulte espíritos ou que consulte os mortos. Isso está claro, amigos? Está claro para vocês? Tem alguma dúvida a respeito da clareza bíblica a respeito desse tema? Diz mais: o Senhor tem repugnância contra o quê? Sacrifício de filhos, prática de adivinhação, dedicação à magia, feitiçaria, presságios, encantamentos. Mas também ele tem repugnância com a consulta com os mortos. Olha só. Que isso nunca fez parte de Israel. Ou não deveria ter feito por causa da influência que eles sofreram em Canaã. É por causa dessas abominações. Entenda bem, olha a atitude de Deus em relação a isso, muito forte. Chama de repugnante e chama de abominações, que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Ou seja, Deus, ele estava fazendo uma divisão. E essa divisão incluía que não se admite nenhum tipo dessas práticas no meio de vocês. Continuando. Levítico 19:31 diz: não recorram aos médiuns, nem busque os espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus disse: não procure de maneira alguma nenhum contato com os mortos. Nenhum contato com os mortos. Todos os contatos que ocorrem com os mortos não é de autoria divina. Esse é um engano. E esse engano, todos nós devemos ficar afastados deles. Grande Conflito, página 282, diz: a condenação divina do pecado e as exigências de sua santa lei são deixadas de lado do campo de visão do Espiritismo. Nada, além do poder de Deus em resposta à oração fervorosa, será capaz de livrá-los. Então isso quer dizer que pessoas que passam por experiências espíritas, que leem os livros de Allan Kardec, que veem as manifestações de Chico Xavier, de coisas desse tipo, nós devemos interceder por elas. É o que o texto está dizendo.
E diz mais: aqueles que pretendem permanecer em pé nesta época de perigo precisam entender por si mesmo o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia diz? E aqui é importante declarar para vocês que o nosso papel aqui é muito sensível aquilo que eu vou dizer agora. É muito difícil, irmãos. E você, amigo que está me ouvindo agora, me vendo de outra fé, de outra religião, talvez espírito. É muito difícil, não é fácil, apresentar algo que a Bíblia afirma diante de crenças que você já construiu há muito tempo. E talvez você seja sincero naquilo que você está praticando. Talvez a forma que você conheceu o Espiritismo tenha sido no momento mais sensível, mais duro, mais difícil da sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus oferece para você, naquilo que está escrito na sua palavra, não uma resposta imediata para o reencontro com seus entes queridos. O que a Bíblia apresenta é a esperança de uma ressurreição. Aí você diz, pastor, mas como eu posso ficar seguro? A salvação é algo que Deus, ele é aquele que vai dar o ponto final. Não somos nós. O nosso papel é crer. O nosso papel é acreditar. O nosso papel é se entregar. Quando nós vimos uma pessoa no leito de morte, nosso papel é interceder por ela e pedir que o Espírito Santo alcance aquela pessoa naquela condição. O nosso papel é fazer com que essas pessoas tenham um encontro com Jesus em vida. Em vida. Mas nunca ceda a uma resposta imediata em uma questão de vulnerabilidade e de luto. A uma resposta imediata quando Deus apresentou algo diferente disso. Então, se você que hoje está me ouvindo e vendo nesse momento, e que você não é um evangélico, você não é adventista, você vem de uma experiência espírita, eu peço a você que nesse momento coloque seus olhos na palavra de Deus. Que o seu coração seja aberto e sensível para aquilo que está escrito na palavra de Deus. E que a palavra de Deus alcance você nesse momento, onde você estiver vendo esse vídeo, agora ou depois, mas que você saiba de uma coisa: a Bíblia não apresenta nenhuma evidência de que nós podemos conversar com mortos ou que deveríamos conversar com os mortos. O que a Bíblia apresenta é algo completamente diferente disso. E que a gente deveria se afastar completamente disso, porque os autores que estão por trás desses tipos de manifestações não são enviados por Deus de forma alguma. Continuando, nós encontramos aqui mais uma citação que me chama também muito a atenção. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns, ou seja, alguém vai procurar você, e pode ter certeza que isso vai acontecer nesse contexto de vulnerabilidade de luto. Consulte os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram. Será que um povo não deveria consultar o seu Deus a favor dos mortos? Se consultará, a favor dos vivos, perdão, se consultarão os mortos? E aqui a Bíblia diz, a lei é o testemunho, se eles não falarem segundo essas palavras, jamais verão alvorecer. Ou seja, não existe esperança. Baseado nisso, nós vemos mais um pensamento da página 233 que diz: os espíritos de demônios que personificam parentes ou amigos apelam às nossas mais tenras simpatias e realizam milagres. Devemos resistir a eles com a verdade, olha o que diz, verdade bíblica, de que os mortos nada sabem e que quem aparece dessa maneira são espíritos de demônio, não são espíritos de pai, não é um espírito de uma mãe, não é um espírito de um filho, não é um espírito de um amigo. Diz mais, o Salvador preferiria enviar todos os anjos do céu para proteger o seu povo, a permitir que uma pessoa que confie nele fosse vencida por Satanás. Há um texto, com esse texto eu quero já chegar ao final, que diz o seguinte: o Espírito diz claramente, é o Espírito Santo que diz, claramente, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé
abandonaram a crença nos mandamentos de Deus, abandonaram a crença da volta de Jesus Cristo, abandonaram a crença do dom profético, abandonaram a crença da ressurreição, do milênio, abandonaram a crença da guarda do sábado e seguirão espíritos encanadores e doutrinas, ensinamentos, conhecimentos, informações que não são de Deus, são de demônios. No livro, e aqui eu recomendo a leitura desse livro para vocês, Imortalidade ou Ressurreição, uma abordagem bíblica sobre a natureza humana e o destino eterno, o autor diz na página 291 e 292 o seguinte: dividir os seres humanos em corpo e alma tem provido toda sorte de falsas dicotomias da vida humana. E é justamente isso que o Espiritismo faz. Bem, como nós podemos terminar a reflexão de hoje? Ontem eu falei para vocês sobre o que Paulo fala sobre a ressurreição e a importância que nós temos dessa esperança. Eu convido você agora que, por favor, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo número 15. Nós vamos voltar novamente para aquele texto, tá? Nós vamos voltar novamente para aquele texto. Me encanta a maneira em que Paulo conclui esse capítulo de 58 versos. Me encanta. Paulo aqui, ele termina o capítulo com nada mais, nada menos, com 58 versos, só para falar de um tema. Qual é o tema? A ressurreição. Como nesses 2 dias, ontem e hoje, nós falamos sobre a imortalidade, inferno e também espiritismo, e esse capítulo é a maior resposta que nós temos a esses temas. Se você perguntar, pastor, qual é o capítulo na Bíblia que tem a maior resposta sobre o tema de imortalidade e espiritismo? Capítulo 16, capítulo 15 de 1 Coríntios. E olha como ele termina. Pegue sua Bíblia agora, tá? Pegue sua Bíblia, por gentileza. Eu quero aqui concluir com 2 versos. Aliás, com 2 leituras. A primeira é essa, 1 Coríntios, capítulo número 15. Versículo número 56, 57 e 58, veja o que os textos dizem. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, Paulo aqui está finalizando o capítulo. Para ficar melhor ainda na sua cabeça, Paulo fala no verso 55, quando a morte irá morrer de uma vez por todas, né? Onde estará a morte, a tua vitória? Onde estará a morte, o teu agrilhão? Aqui Paulo está dizendo que nós iremos ousar e dizer: a vida toda a morte zombou da gente, agora a gente zomba da morte. A vida toda a morte zombou da gente, agora a gente zomba da morte. Você sabe por quê? Porque na ressurreição dos justos, a morte perderá o seu poder de uma vez por todas. E veja então como Paulo conclui o capítulo. Portanto, meus amados irmãos, portanto o quê? Sabendo que Cristo ressuscitou, sabemos que nós vamos ser trocados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Sabendo que nós iremos ter um corpo de poder e não de desonra. Sabendo que o nosso corpo não será mais um corpo de fraqueza. Sabendo lá que nós não somos mais pó. Sabemos que nossa ressurreição é a evidência clara da ressurreição de Jesus Cristo. Sabendo que os mortos em Cristo estão ali dormindo e vão ser ressuscitados quando Cristo voltar. Portanto, diante de uma realidade extraordinária, Paulo diz, portanto, sabendo disso, aqui, ó, na cabeça, aqui, ó, no corpo, sabendo disso, Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Sede firmes. Não seja vítima de crendices, de mentiras, de enganos, que só procuram roubar de você um firme fundamento de uma esperança sólida que vai acontecer quando Cristo voltar.
Amigo, ó, você está aqui na sala 57, Paulo está falando para mim e para você, seja firme. Não viva assim mais ou menos. Seja firme, seja constante. Você não pode ser um crente que fica sendo levado por qualquer circunstância da vida o tempo todo. Segundo lugar, Paulo diz, sejam inabaláveis. Você vai passar por provações, você vai perder entes queridos, você vai derramar lágrimas, você vai enterrar mortos, mas seja inabalável. Vai doer, vai ser duro, vai ser difícil, vai dar saudade, você vai sentir o desejo de todas as vezes que você comer uma comida para lembrar de um ente querido, o cheiro da roupa, o lugar da mesa, os programas de televisão que você gostava de assistir, vai ficar aquele oco ali dentro, mas Paulo diz, inabalável, inabaláveis. Você sabe por quê? Porque ele diz também que nós somos firmes, porque os que colocam sua esperança no Senhor não terão suas esperanças frustradas. Repito, os que colocam sua confiança no Senhor não terão suas esperança frustrada. Os que confiam no Senhor terão sua esperança realizada e não frustradas. Paulo fala firmes, inabaláveis, e dizendo mais, sempre abundante na obra. Não fique parado, não fique quieto, mas ofereça para Deus o Senhor. Quando você tem esperança, você se torna proativo. Quando você tem esperança, você não fica parado. Você não fica contemplando assim a vida, só esperando o Cristo voltar. Não. Quem tem esperança é ativo. Quem tem esperança não vive de braços cruzados. Quem tem esperança é trabalhador. Quem tem esperança é esforçado. Não porque é justificado, salvo por obras, não, é porque a esperança é tão viva que se expressa em atitude, em posturas em sua própria vida. E diz mais, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Não é em vão por dois motivos. Anotem aí. Primeiro motivo, que quando a gente semeia, algum coração vai estar aberto diante daquilo que a gente ensinar. A gente vai ter fruto aqui. E a obra do Senhor não é em vão, porque um dia essa obra vai terminar e nós iremos receber a recompensa de Jesus Cristo. Ao final dessas duas reflexões desse dia, vamos para o último texto. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo número 4. Paulo diz, verso 16 é um capítulo conhecido, um verso conhecido. Vamos ver o verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Quem não tem esperança fica triste, fica abatido e quer uma solução imediata. Quem tem esperança renova suas forças. É isso que Paulo está dizendo. Pois se cremos que Jesus morreu, Paulo aqui, ele resgata o mesmo tema de 1 Coríntios capítulo 15, e ressuscitou. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Isso quer dizer, aí Paulo diz, como ele trará em sua companhia? Ele diz aqui, portanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. E o que acontece? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vimos, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Certa vez eu conversava com uma pessoa, e essa pessoa chegou assim para mim e disse assim, Pastor Lucas, uma coisa que me chama a atenção em 1 Tessalonicenses capítulo 4 é o seguinte, é que primeiro Cristo volta, e nós não somos transformados aos vivos. Poderia ser mais fácil, né? Se é que eu posso falar isso. A gente está vivo, transformado e sobe. Não. Paulo aqui apresenta uma sequência. E a sequência é clara. Número 1, Cristo desce. Número 2, ele fala. Número 3, os mortos são ressuscitados.
E tudo que Paulo falou em 1 Coríntios acontece. E número 4, nós somos transformados. Número 5, nós vamos subir com o Senhor para os ares. Por que que Deus, conversando com esse amigo, primeiro faz com que a gente olhe para as pessoas que estão nas sepulturas e depois a gente olhe para aquilo que vai acontecer conosco? É porque o salário do pecado, amigos, a marca registrada desse mundo foi a morte, a separação de Deus e, consequentemente, a morte. Mas Cristo vai resgatar os seus e dará um golpe final na morte daqueles que dormiram no Senhor. Antes de sermos transformados, nós veremos os salvos em Jesus Cristo sendo levantados. Tudo vai ser muito rápido, mas tudo vai ser divino. Quero dizer algo para vocês. Não tenham medo da morte. Nós estamos acostumados com ela, né? Não tenha medo da morte, porque nós conhecemos a vida. Quando John Wesley foi pregar na América, ele foi com um grupo de morávios, se não estiver enganado. E, na ida, o barco onde ele estava passou por uma tormenta terrível de ventos, trovões, relâmpagos e a agitação do mar. E John Wesley ficou extremamente abatido, nervoso, estressado, tenso, porque ele pensou que iria morrer. Só que quando ele olhou para o grupo de pessoas que estavam ali dentro daquele barco, ele viu que homens e mulheres e crianças estavam todo mundo em paz. Todo mundo em paz. E eles segurando no barco em alguns lugares. Claro que as pessoas se protegiam, mas não tinham medo. E depois que a tormenta passou, ele disse: Vocês estavam tão calmos? Vocês estavam tão calmos? O que aconteceu? E eu crio essa imagem mental, né? Pelo que eu li. Uma mãe segurando o seu filhinho diz: É porque nós não temos medo de morrer. E nós ensinamos isso aos nossos filhos. E é por isso que nós entramos nessa tempestade, porque a gente não tem medo de morrer. Nenhum medo? Não, a gente não tem nenhum medo de morrer. Essa experiência foi tão marcante na vida de Wesley que ele achava que ele não era convertido porque ele estava com medo de morrer. E depois ele conta na experiência dele o que aconteceu depois quando ele ouviu o prefácio de Romanos de Martinho Lutero. Mas essa é outra história. Mas o que eu queria dizer para vocês é que quanto mais conhecemos a vida, quanto mais conhecemos a vida, menos teremos medo da morte. Quanto mais conhecemos a vida, que é Cristo, menos teremos medo da morte. A Bíblia chega ao ponto de dizer, né? Bem-aventurados os que desde já dormem no Senhor. Como pode ser uma pessoa feliz que descansa no Senhor? É porque no reino a gente não é dirigido pelas leis desse mundo, de desgraça, de dor, de morte, de ódio. No reino a gente é dirigido por outros valores. E os valores do reino nos alcançam. E nossa atitude muda. Quanto mais nós conhecemos a vida que é Cristo, nós vamos zombar da morte, porque Cristo é a ressurreição e a vida. Não procure respostas imediatas para aquilo que Cristo disse, que seria construído na palavra que se chama esperança. Se toda resposta para os problemas da vida fosse imediata, a gente não precisaria de esperança. Nós alimentamos a esperança, porque nem tudo que a gente quer é na maneira que a gente quer e na hora que a gente quer. Então, por favor, nos momentos de dores, corra para a palavra, seja consolado pela palavra, edificados na palavra. E não se esqueça de uma coisa: se nós entendemos isso, e eu sou apaixonado por esse livro, eu tenho 24 anos de ministério, e posso dizer que eu estou sendo muito edificado na leitura do Grande Conflito, muito edificado, e espero que você também. E o que eu quero dizer para você
é que quanto mais a gente tem esse firme fundamento, nós seremos aquilo que Paulo diz: firmes, inabaláveis e abundantes. Sabe por quê? Porque quando você tem esperança, você não vive de qualquer jeito. Você se compromete com tudo que você é e com tudo que você tem. Pergunta final: você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso de coração? Pastor, eu creio nisso aí. Tudo que o senhor está dizendo, eu creio nisso aí. Você crê nisso? Pai Santo e Pai querido, muito obrigado, porque dos lábios e do coração de Jesus Cristo, nós ouvimos e aceitamos que Ele é a ressurreição e a vida, e que crê nele tem a vida eterna. A gente, como seres humanos, nós somos acostumados com dor. É isso que a gente vê todo dia. Com morte, é isso que a gente vê todo dia. Mas existe uma nota tônica que fala mais alto, que grita mais alto do que tudo isso. E essa nota tônica é a palavra de Deus. Senhor, que teu Santo Espírito nos faça viver a palavra, nos edifica na palavra, que nossa consciência e nossa mente sejam completamente comprometidas, Senhor, com a palavra. Que nós sejamos homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, lares edificados na palavra. Que a palavra, Senhor Deus, esteja de forma tão concreta, tão sólida, tão viva em nossa mente. Que a gente não olhe para as circunstâncias da vida, para o golpe maior da vida que é a morte, como sendo o fim. Porque a tua palavra nos diz que há algo mais, e esse algo mais é a esperança da vida eterna quando Cristo voltar. Que nenhum coração procure respostas imediatas, que nenhum coração sensível e sensibilizado e vulnerável procure respostas humanas, quando somente Deus pode nos dar respostas diante das crises finais desse mundo. Ó Deus amado, que por tua graça alguém que acreditava no Espiritismo possa agora crer em tua palavra, como está escrito. Nós não cremos na imortalidade. O que nós cremos é na ressurreição. E nós queremos, ó Deus, conscientemente afirmar que só podemos nos levantar na ressurreição se nós nos ajoelharmos na entrega de hoje em vida aos pés de Jesus Cristo. Abençoe essa sala, bom Deus, que ela continue sendo uma sala de edificação e de missão, em nome de Jesus Cristo. Amém.